versos 6 e 7. O texto sagrado, a Santa Palavra de Deus, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Oremos. Pai, pedimos tua graça e misericórdia, que teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e corações, que o Senhor nos conduza e nos conceda entendimento sobre a tua palavra, Pai. E tudo isso para a tua glória, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar hoje sobre o que fazer com a ansiedade. O que fazer com a ansiedade? A ansiedade é uma marca do nosso tempo. Tempos de velocidade na comunicação, informações rápidas, pressões, responsabilidades. Muitas pessoas olham para um futuro e vê as coisas meio nebulosa, um futuro meio incerto, as dúvidas que assaltam o coração, a mente tumultuada por conta de tantos desafios da vida. E a pessoa começa então a se preocupar, e muita preocupação, e muita angústia, e muita aflição, e aquilo fica exagerado, uma preocupação exagerada, desmedida, quando não são poucas as vezes que muitas pessoas, tamanha preocupação com futuras ameaças, que às vezes nem se concretizam, a pessoa acaba até adoecendo. A ansiedade é algo que, assim, deveria ser algo natural. Você tem um desafio mais à frente, você se prepara para agir ou reagir àquela situação. Mas quando a preocupação, a apreensão fica exagerada, desmedida, a pessoa não consegue mais ficar equilibrada diante de uma suposta ameaça num futuro. E olha que muitas vezes as coisas nem acontecem como a pessoa imagina. Então ela começa a ter um ladrão agindo na sua vida. Esse ladrão chama-se ansiedade. Porque a ansiedade, ela rouba a nossa paz. A ansiedade, ela desequilibra o ser humano do ponto de vista emocional, espiritual. Quando não, causa até doença física. A pessoa extremamente ansiosa, ela tem taquicardia, coração bate e acelera muito rápido, ela tem dor de cabeça, tem crises, às vezes ânsia, a pessoa começa a ter problemas na pele, aquelas situações que deveriam ser envolvidas no nível do coração, na vida interior, ela não consegue trabalhar e isso vai ter um reflexo em toda a vida dela, no corpo, na mente, na alma. Então veja que a ansiedade é algo universal e democrático. Não é só o incrédulo que sofre com ansiedade. Nós, crentes, nós, filhos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus, por vezes somos assombrados pelo ladrão ansiedade. E ele vem para destruir a nossa paz e roubar a nossa alegria, tirar a nossa saúde. Então compreendam, irmãos, que é um tema de suma importância. A questão é, nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus,
como nossa única regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada traz algo a respeito do assunto? Será que a Bíblia Sagrada traz uma direção segura para que possamos enfrentar o ladrão ansiedade? Eu afirmo já categoricamente que sim. O problema não está na omissão de nosso Senhor, do Espírito Santo, de não trazer algo a respeito da ansiedade. O problema está em nós. E é isso que eu quero trazer fundamentado nesse texto que nós acabamos de ler, 1 Pedro 5, 6 e 7, como enfrentar a ansiedade. Tem vários textos da Bíblia, mas nós vamos ficar aqui basicamente em 1 Pedro 5, 6 e 7. Como fazer ou o que fazer com a ansiedade. Ao invés de começar pelo verso 6, eu quero começar pelo verso 7. O verso 7, ele traz luz para o nosso desafio diante da ansiedade. E já na primeira palavra nós temos uma iluminação abençoada, uma direção do Espírito muito importante. Lançando. Essa palavra que vem do grego, vocês se lembram que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, ela tem a ideia de você arremessar, de você entregar, de você colocar um peso que você não suporta sozinho sobre outra pessoa. No texto, sobre Deus. Entenderam? Só essa palavra. Lançando sobre ele aqui é Deus no contexto, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O texto está dizendo que nós devemos entregar a nossa ansiedade a Deus. E como é que a gente faz isso? Essa é a pergunta. Porque às vezes eu vou lá e, Senhor, cuida de mim, eu não sei o que fazer, essa situação está me atormentando e parece que não passa. Parece que piora. Você olha para o futuro e o futuro é incerto. Vem dúvida no coração. E, irmãos, isso é humano, viu? A convivência da fé e da dúvida faz parte da nossa humanidade. Nós temos os heróis da fé na Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, homens que viram, testemunharam os sinais e prodígios que o Senhor realizou, coisas que hoje são raras. Deus ainda continua agindo poderosamente, mas alguns milagres aconteceram de maneira mais abundante em um período. E esses homens que testemunharam, eles também tiveram dúvida no coração. Eles também duvidaram. Eles também temeram, tiveram medo. A ansiedade não respeita ninguém. Ela alcança todo mundo. Mesmo homens e mulheres que têm uma fé robusta, pujante. Então veja, quando a Bíblia diz lançando, é você entregar a Deus a sua ansiedade, é você colocar esse peso, esse fardo que está sobre o seu ombro, trazendo dúvida, medo, insegurança, colocar sobre Deus. Mas tem um detalhe aqui que a tradução, ela rouba de nós. O tradutor da Bíblia fez o melhor possível. Mas no grego essa palavra, ela traz a ideia, o lançando, na verdade não é lançando, é tendo lançado. É a ideia de uma ação pontual e completa, definitiva. Que lançando dá a ideia de continuidade. Não é essa a ideia do texto. O texto original, no grego, a vontade do Senhor nesse texto é que ele diz o seguinte: tendo lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, talvez essa seria uma tradução melhor. É a ideia de que você coloca a sua ansiedade em Deus, sobre Deus, de maneira definitiva, completa, pontual e fim de papo.
Você não vai ficar voltando, Senhor, você ora, entrega ao Senhor e daqui a pouco vem aquela dúvida. Não. É algo que vem do Espírito Santo em nossas vidas. Você lançou definitivamente a ansiedade, mesmo que a circunstância que traga ansiedade ainda não tenha sido resolvida. Isso é o que o texto quer dizer. Não é que tem um problema, não resolveu, aí você vai lá, ora de novo, e continua com dúvida, continua com medo. Não. O texto diz, lance de uma vez por todas esse seu problema que te causa ansiedade a Deus. Confia em Deus. É fácil? Humanamente falando, é impossível. Por quê? Porque desde o Éden, quando rompemos a nossa comunhão com Deus, desde o nosso pecado original, lá de nossos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado que faz parte da nossa natureza, nós temos uma tendência a querer ter todas as coisas sob o nosso controle. E quando a vida nos apresenta algo que nós não conseguimos controlar, vem a ansiedade. E ao invés de confiarmos em Deus, nós tentamos resolver com as nossas forças. Não foi isso que a Eva e depois Adão fizeram? Deus falou, pode comer do fruto de todas as árvores aí do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus está falando para Adão e Eva, confia em mim. Eu vou mostrar para vocês o que é o bem, o que é o mal. Confia em mim. Quem chegou lá no ouvido de Eva? A serpente. Satanás, o nosso adversário. Plantou a semente da dúvida. Olha o pai da ansiedade aí. Ele começa plantando a semente da dúvida, a dúvida começa a destruir a confiança em Deus. E desde Gênesis 3 do Éden, até o Senhor Jesus voltar, nós vamos lutar contra esse mal. Nós vamos querer controlar situações, controlar circunstâncias, usando nossa própria força, às vezes com uma roupagem religiosa. Você até ora, você até fala com Deus, mas o seu coração confia em você mesmo. E eu estou falando para mim e para vocês, porque essa é a nossa natureza. Então, o nosso desafio é esse lançar a ansiedade, é entregar a ansiedade, é colocar esse peso, esse fardo sobre Deus de maneira definitiva, confiando absolutamente nele, em Deus, no Senhor Jesus, na ação do Espírito Santo. Mesmo que a circunstância, o problema que causa ansiedade ainda não esteja resolvido. Esse é o primeiro ponto. Esse lançar envolve oração. É que eu não vou entrar aqui em outros textos, mas, por exemplo, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Sede antes conhecida diante de Deus, com orações e súplicas e ações de graça. E aí, toda ansiedade, enfim, aí o texto vai. Então, o meio de você lançar, entregar a ansiedade ao Senhor é através da oração. Mas a oração tem que ser a expressão de um coração fiel, humilde e confiante. Alguém que confia em Deus. Irmãos, isso só é possível para aquele que caminha com Deus de maneira estreita, sintonia fina com o Senhor, estreito relacionamento com Deus. Quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais você ler e meditar na palavra de Deus, quanto mais você estreitar o seu relacionamento com o Senhor, quando vier a circunstância difícil, que promove a ansiedade, o ladrão da sua saúde, da sua paz, que mina a sua confiança em Deus, mas se você está com uma comunhão fortalecida no Senhor,
mais fácil você vai conseguir cumprir essa orientação, essa exortação do apóstolo Pedro. Lançar a sua ansiedade sobre Deus. O problema está em nós. Deus já deu todas as ferramentas. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter problemas que causam ansiedade. A questão é, você que é filho de Deus, está unido a Cristo, você tem caminhado firmemente com o Senhor? Quanto mais próximo de Deus, mais distante do seu coração e mente é a ansiedade. Esse é o primeiro ponto, o lançando. O segundo ponto, ele diz aqui, o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Alguns irmãos que eles fazem uma seleção. Não, essa ansiedade aqui, esse probleminha, ele é pequeno, isso aqui eu vou resolver. Opa, isso daqui já insolúvel, só o Deus do impossível. Toda a vossa ansiedade. Então, qualquer problema em nossas vidas, a exortação do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, é que nós devemos lançar sobre Deus. Toda. Não importa se ela é pequena, se é ansiedade grande, não importa se ela é insignificante, como às vezes a gente considera, ou se ela é muito importante. Toda e qualquer ansiedade nós devemos lançar sobre o Senhor, sobre o nosso Deus. E a terceira parte aqui que nós aprendemos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui é o que nos motiva. Aqui é aquilo que fundamenta a nossa confiança. Por que eu vou lançar toda a ansiedade sobre Deus? Porque Ele tem cuidado de mim. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando não há explicações, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Deus cuida de nós o tempo inteiro, irmãos. Até no momento do sofrimento, da dor, da tristeza, Deus, Ele nunca deixa de cuidar de nós. Deus é um Pai amoroso, Ele não é igual o Pai humano que falha. Deus nunca falha, o amor de Deus é eterno, é perfeito. E Ele faz sempre o melhor para os seus filhos. Às vezes é disciplina, às vezes dói. Mas quando Deus disciplina, é porque Ele ama. E Ele não abandona. Deus não abandona. Por que eu tenho certeza? Por que temos certeza que Deus é um Pai amoroso, que faz o melhor por nós? Porque Ele enviou o Filho dEle, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E para morrer no lugar não é de gente boa, de gente perfeita, de gente santa. Para morrer no lugar de pecadores. Talvez nós tenhamos algum ânimo de nos sacrificar por alguém que é bom. Agora, por alguém que não presta, você entregaria a sua vida? Você entregaria o seu Filho unigênito, único? O nosso Pai Celestial prova o seu amor para conosco, tendo Ele enviado o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, e nós, pecadores imundos, terríveis, merecedores só de condenação. E olha como esse Pai Celestial nos ama. Jesus morreu em nosso lugar. A morte era nossa. Ele morreu uma morte em substituição a cada um de nós. É prova de amor. E aí eu volto agora para o verso 6. Qual é o espírito daquele que vai lançar toda a ansiedade sobre Deus? Porque Ele tem cuidado de nós. O espírito, qual é a motivação, a atitude, o coração, a mente daquele que se aproxima de Deus para tirar aquele fardo que traz tristeza, dúvida, dor, sofrimento, insegurança e lançar sobre Deus, confiando. Primeira atitude, o texto fala no verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Isso aqui é profundo, irmãos. Humilhar aqui não é que Deus quer nos humilhar no sentido que nós conhecemos.
mas é o sentido de que nós reconheçamos a nossa condição de impotentes, de totalmente incapazes de resolver os problemas ou todos os problemas de nossas vidas, especialmente sobre a salvação, reconhecer nossa condição de pecadores e humildade, nos aproximar de Deus. Humildade é uma condição necessária para que o homem se aproxime de Deus. Deus já nos aceitou em Cristo, mas o nosso exercício de santidade, a nossa caminhada cristã, exige humildade, reconhecimento de nossas fraquezas, reconhecimento que não temos o controle de tudo. Essa é uma condição. E nós também, à medida que reconhecemos nossas fraquezas e entregamos, lançamos a ansiedade no Senhor, nós demonstramos também a segunda condição necessária para nos aproximar de Deus: confiança. Você precisa ter humildade, nós precisamos ter humildade e precisamos confiar em Deus. Sabe a criancinha pequenininha, está aqui em cima aqui, ó. Aí vê o pai se aproximar: pai, vou pular. Pode vir, filho. A criancinha confia. Nós precisamos ter essa confiança pueril, infantil, da criança, que salta dos braços do pai e confia que ele não vai deixar ela cair no chão e se machucar. Fazemos isso? Às vezes. O nosso exercício é cada vez mais pedindo graça e misericórdia de Deus, pedir: Senhor, eu preciso ser humilde, mas eu sou arrogante. Muitas vezes eu confio na minha força, sou orgulhoso. Eu preciso ser humilde, transforma a minha vida. Espírito Santo, muda o meu viver, envolve todo o meu ser, transforma a minha vida. Eu quero deixar de ser esse homem orgulhoso, essa pessoa arrogante, que acha que está no controle de tudo. E quero viver debaixo da tua potente mão, a tua poderosa mão. Quero me humilhar diante do Senhor e confiar somente em Ti, na Sua graça, na Sua misericórdia, na Sua fidelidade, nas Suas promessas, na Sua palavra, no Seu poder. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, é o tempo de Deus. Nós somos imediatistas, irmão. Mas o tempo de Deus é perfeito, é oportuno. Tem gente que gosta de falar do Kairos e do Cronos. Nós estamos sempre olhando para o Cronos, é o tempo do relógio, né? Deus não olha só para o relógio. O Kairos, o tempo de Deus, é o tempo preciso, exato. E a melhor coisa, a melhor circunstância é quando o Kairos se encontra com o Cronos. O tempo do relógio se encontra com o tempo de Deus. Ali é o tempo preciso, exato, em que Deus faz toda a diferença em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, te livre do problema da circunstância que traz ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Assim diz a palavra do Senhor, que ela abençoe nossas vidas para a glória de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra. Confessamos a Ti que muitas vezes somos arrogantes,